Oi, turma, tudo bem? Vim aqui trazer um vídeo para vocês para falar sobre mais uma frase, para nós entendermos a estrutura dessa frase. Bom, a frase é a seguinte: Sie hat die Vorbereitung für ihre Prüfung nicht ernst genommen. Ela não levou a sério a preparação para o exame dela. Então, como nós vemos aqui, é uma frase no passado. E para frases no passado, nós precisamos utilizar o verbo sein ou o verbo haben para poder construir essa frase no passado. Aqui nós usamos o verbo haben. Para usar o verbo sein para construir uma frase no passado, por exemplo, você pode utilizar quando se tratar de deslocamento, quando você sai de um ponto A para chegar num ponto B, por exemplo. E aí você pode fazer a pergunta com wohin, para onde? Por exemplo, Ich bin nach Hause gegangen. Eu fui para casa. Então, essa frase quer dizer que eu estava num ponto A, saí desse ponto A e cheguei em casa. Fui para casa. Então, aí nós podemos usar o verbo sein como auxiliar para poder falar no passado. Já essa frase, nós utilizamos o verbo haben. Aqui nós temos Sie hat die Vorbereitung. Die Vorbereitung está no caso acusativo. Por quê? Nós já temos o nominativo na frase. O nominativo da frase é o sie, ela. Então, se nós encontramos o nominativo, se nós encontramos o sujeito da oração, nós encontramos o nominativo, o caso nominativo. O sie é o sujeito da oração, então nós encontramos o caso nominativo. E numa frase só pode ter um nominativo. Então, o resto da frase, ou vai ter acusativo, ou vai ter dativo, ou genitivo, pode ter duas vezes o acusativo, uma vez o acusativo, duas vezes o dativo, mas não pode ter dois nominativos, porque nominativo é igual a sujeito. Então, o sie é o sujeito dessa oração, ela. Então, die Vorbereitung está no caso acusativo, porque eu posso fazer a pergunta com was. Was hat sie für ihre Prüfung nicht ernst genommen? O que ela não levou a sério para o exame dela? Ela não levou a sério a preparação, die Vorbereitung. Então, die Vorbereitung está no caso acusativo. Für ihre Prüfung. Für ihre Prüfung também está no caso acusativo. Então, aqui nessa frase nós temos dois acusativos. E por quê? Porque quando nós usamos a preposição für, a preposição für rege o caso acusativo. Então, sempre que tiver für numa frase, logo depois vem o caso acusativo. Não importa o tipo de pergunta que você pode fazer na frase, não importa o verbo, não importa nada. O que vai prevalecer é a preposição für. Então, tem preposição für, já sabe, caso acusativo logo em seguida. Então, por isso que ihre Prüfung está no caso acusativo, por causa dessa preposição für. O ihre ihre Prüfung. Ihre é um pronome possessivo, né? O exame dela. Então aí vocês têm que procurar a tabelinha, né, dos pronomes possessivos, nos casos nominativo, no caso dativo, no caso acusativo. Então aqui está no caso acusativo. Prüfung é die, feminino, então por isso que está escrito dessa forma, ihre. Se fosse uma palavra masculina, então não seria mais ihre, seria, teria aí um N no final, porque seria masculino. Então, ihre Prüfung. Ok? E genommen é o verbo no passado, é o verbo nehmen, que no passado fica genommen, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. E até o próximo vídeo. Beijo para todo mundo e fiquem com Deus. Tchau, tchau.